Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, chegou a hora de você ficar por dentro dos principais assuntos de Linhares e região. Começa mais um Sim Notícias, com todas as informações desta terça-feira. O corpo de um homem foi encontrado às margens da BR-101 em Soretama. Uma discussão entre duas mulheres terminou com uma delas esfaqueada no centro de Linhares. O preço médio da gasolina continua subindo no Espírito Santo. Mulheres da agricultura familiar serão homenageadas na próxima semana aqui na região. Mais uma linharense na disputa do Miss Espírito Santo Internacional. Hoje também é dia da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. As lombalgias são o segundo maior motivo de afastamento do trabalho no Brasil. Sobre essas dores na região lombar, eu converso com o médico neurocirurgião Ângelo Guarsoni. Veja ainda os destaques do nosso esporte. Esses e outros assuntos agora na tela da sua TV Sim Linhares, seu canal local. O corpo de uma adolescente foi encontrado às margens da BR-101, próximo à entrada que dá acesso ao distrito de Juncado, interior de Soretama, nesta manhã. Funcionários da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, acionaram a Polícia Militar após encontrarem o corpo bem próximo do asfalto. Bom, a vítima não portava documentos, mas já foi identificada pela Polícia Civil. Trata-se de um adolescente Iago Clipper Feitosa, de 15 anos. Segundo a Polícia Civil, ele foi sequestrado na semana passada no município de Nova Venécia. E o corpo, então, encontrado na manhã desta terça-feira, às margens da BR-101, ali em Soretama. Peritos da Polícia Civil estiveram no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina. E uma mulher esfaqueou a outra no centro de Linhares na tarde passada durante um bate-boca. Ambas foram parar na Delegacia de Polícia Civil. Confira este assunto e outros mais no Giro com outros destaques da região. Não é grave o estado de saúde da mulher que foi esfaqueada por outra mulher na tarde de ontem, após uma discussão no centro da cidade, aqui em Linhares. A briga começou por volta das 16h30 no mercado municipal. A vítima foi socorrida pela Polícia Militar e levada para o Hospital Geral de Linhares. De acordo com a PM, a vítima foi atingida por 2 facadas, sendo uma no braço direito e outra no braço esquerdo. A mulher foi socorrida pelos próprios militares. Testemunhas indicaram quem seria a autora das facadas e, após buscas, a suspeita foi localizada pela polícia. Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto. Ela foi encaminhada para a 16ª Delegacia Regional aqui de Linhares. Na tarde do último domingo, dia 6, a Polícia Militar de Colatina recapturou um homem que estava foragido da Penitenciária Regional aqui de Linhares desde o dia 23 de junho deste ano. Vinícius Chiabai, de 34 anos, estava na casa de sua mãe, que fica no bairro Maria das Graças, e só foi detido após uma denúncia anônima. Ele disse que, desde que fugiu, estava morando na casa da mãe e não se envolveu mais em crimes. A Secretaria de Estado da Justiça informou que o foragido cumpria pena desde 2014 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e estava na Penitenciária Regional de Linhares desde dezembro do ano passado. Desde que foi detido, ele já tinha passagem pelos presídios de Colatina, São Mateus, Vila Velha e, por último, aqui em Linhares. Agora, novamente preso, irá permanecer no presídio de Colatina para cumprimento da pena. A Secretaria de Educação aqui de Linhares divulgou uma portaria que estabelece normas e períodos de rematrícula e o remanejo nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino da Educação Infantil para o ano letivo de 2020. As rematrículas serão realizadas entre os dias 16 e 22 de outubro e as matrículas de remanejo nos dias 24 e 25 de outubro. As rematrículas deverão ser realizadas no horário de funcionamento das unidades escolares e deverá ser confirmada e assinada pelos pais ou responsáveis legais pelo estudante. Teve início nesta semana a campanha nacional de vacinação contra sarampo. A dose da tríplice viral, que também protege contra cachumba e rubéola, está sendo oferecida em 34 unidades de saúde aqui em Linhares.
A campanha, que se estende até o dia 25 deste mês, tem como público-alvo crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses de vida. A meta é imunizar 95% desse público. Junto com a campanha contra o sarampo, Linhares também vai intensificar as vacinas contra HPV e meningite C. A vacina é indicada para meninos e meninas com idade entre 11 e 14 anos. Já a vacina contra o HPV é indicada para meninas com idade entre 9 e 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. E a gasolina no Espírito Santo continua ficando mais cara a cada dia. Pela segunda semana seguida, o combustível aumentou de preço, segundo o levantamento dos postos feito pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. O preço do litro chega a custar R$ 4,98 em alguns locais. A média é de R$ 4,51 de acordo com o estudo. O levantamento foi feito no período de segunda-feira, dia 29 de setembro, até a última sexta-feira, dia 5 de outubro. O preço mínimo encontrado pela ANP foi de R$ 4,19 na última semana e o preço estava a R$ 4,50 no estado do Espírito Santo. Terça-feira é dia da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, por isso a gente segue para os Estados Unidos. Confira a coluna de hoje. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti aqui direto dos Estados Unidos. Hoje estamos aqui em Celebration, Downtown Celebration, com um convidado muito especial, meu amigo Marcelo Valiante, dando continuidade à nossa série, Brasileiros que fazem diferença aqui nos Estados Unidos. O Marcelo, que é um empresário, um empreendedor e que tem feito vários negócios, vai falar um pouquinho da sua história para vocês que acompanham a nossa coluna. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom, Abel, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui da sua coluna, falar um pouquinho aqui da minha história aqui na América. Estou aqui há 3 anos e meio, viemos para cá empreendendo, pegando um pouco da minha expertise no Brasil como multifranqueados e dentro desse nosso relacionamento aí, com o nosso network, estamos trazendo agora a marca Morana aqui para os Estados Unidos, uma marca que tem 300 franquias no Brasil. Temos um contrato aí assinado pela Flórida, começando pela Flórida. Legal, bacana. Temos aí modelos de agentes de desenvolvimento em PDVs, que aí eu te passo os detalhes para você compartilhar isso com o seu público. Estamos também empreendendo aí no segmento esportivo, com a Florida Fan Cup, com as academias de futebol no Brasil, trazendo para cá também, junto com o professor Ney Franco. Temos aí também, para complementar esse piloto, a OLA, que é uma escola aqui em Celebration, estamos aqui pertinho dela, que ajuda aí a gente nesse segmento de intercâmbio. Então aí, a gente está sempre buscando novas marcas para trazer para cá, tentando estar próximo das pessoas que empreendem no Brasil, para a gente também consolidar essas marcas aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, um empreendedor brasileiro com larga experiência de Brasil, hoje fazendo a diferença aqui nos Estados Unidos e ajudando os brasileiros que queiram empreender, também empreender aqui nos Estados Unidos. Essas são as dicas de hoje, tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel, por mais uma participação, uma excelente semana e até terça-feira que vem. Vamos em frente. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira será com sol entre algumas nuvens em todo o Espírito Santo. Linhares terá temperaturas entre 18 e 30 graus. Colatina com mínima de 18 também, máxima de 34. Em São Mateus, variação entre 21 e 28. E em Vitória, mínima de 21, máxima 31 graus. E daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver que tem uma linharense também na disputa do concurso Miss Espírito Santo Internacional. É já já. Mulheres da agricultura familiar serão homenageadas na próxima semana. As comemorações são um reconhecimento à luta das mulheres do campo em Linhares e Sooretama. Mulheres da agricultura familiar voltam a ser lembradas em 2019. No próximo dia 15, uma série de eventos destacarão a luta delas no desenvolvimento deste setor, principalmente em Linhares e Sooretama. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que representa a categoria em Linhares e Sooretama, afirmou que além das comemorações dos 50 anos de aniversário do sindicato, o dia afirmará diversas participações importantes das mulheres. Estamos organizando uma grande ação do nosso sindicato envolvendo a nossa categoria,
Por quê? Nesse dia 15, nós temos 3 grandes motivos para comemorar. Primeiro, é o dia que o sindicato completa os seus 50 anos de existência, de luta, conquista, resistências, e também é o dia da trabalhadora rural capixaba. Então, para nós, isso é de grande importância a gente poder comemorar esse dia. E para isso estão convidando a mulherada para estar participando conosco desse dia, que inicia as nossas atividades às 8 horas. Nós vamos ter a Assembleia de Previsão Orçamentária, né, onde a gente vai estar iniciando todo o nosso debate. Às 12 horas, aí sim, inicia esse momento de grande comemoração dos 15 anos de existência do sindicato e o Dia da Trabalhadora Capixaba Rural. Matilde representa a ala feminina entre mulheres do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e falou sobre a importância de lembrar que existe um dia estadual das trabalhadoras rurais. A gente vai estar realizando aqui no auditório do nosso sindicato, em comemoração a esse dia, uma roda de conversa com as mulheres. Várias mulheres já foram convidadas, já confirmaram presença para esse dia. Então, assim, a gente vai estar fazendo as brincadeiras com as mulheres e uma comemoração muito bonita para estar comemorando esse dia. Convido todos vocês para estarem participando. Tanto o presidente do sindicato quanto a diretora afirmam que ter o professor no campo foi um dos principais avanços para os trabalhadores rurais. Não podemos esquecer que é o Dia dos Professores, né? E para nós, ter pessoas do meio rural, que é um professor, uma professora, é de grande importância. Por quê? Isso é novo para nós, né? Isso é novo para nós. Um tempo o professor era só do meio urbano, só vinha do meio urbano. Hoje os professores do meio rural teve essa oportunidade de chegar a ser um professor. Então a gente quer abraçar todos os pais que têm o seu filho, sua filha, que hoje é professor. Várias mulheres, né, são professoras e educam os nossos filhos. Então, assim, a gente só tem a agradecer esses professores. E uma jovem de 23 anos vai representar Linhares na categoria adulto do concurso Miss Espírito Santo Internacional. Essa é Diana Alves, linharense, que há vários anos é presença garantida em concursos de beleza. A visita de Diana à Rede Sim de Comunicações teve um objetivo especial. É o Miss Espírito Santo Internacional 2019, que ele vai acontecer dia 26 de outubro no Teatro Marista, em Colatina. Essa será uma competição que vai reunir competidoras de várias partes do estado e servirá para classificar para uma outra competição, reunindo várias mulheres do Brasil inteiro. A linharense de 23 anos vai competir na categoria adulto para até 28 anos. Disse que tem uma boa expectativa na etapa do próximo dia 26 de outubro. Para se manter habilitada e dar passos nas passarelas, Diana fala da rotina que leva. Nada fácil. Eu sou até um pouco rebelde, porque eu não frequento muito academia, dieta, eu não sigo muito rígida, até porque minha genética ajuda um pouco. Mas tem que ter uma disciplina sim, tem que ficar de olho, porque um concurso de Miss tem que ter beleza, mas não é só beleza que se encaixa nesse padrão, tem que ser mais do que um rosto bonito. Se engana quem acha que a vida de Diana é mar de rosas. Para sobreviver, trabalha em horário comercial. Nas horas vagas, dedica tempo às redes sociais. Então, além de ter um trabalho específico numa clínica odontológica, inclusive queria agradecer que eles me liberaram hoje, é a Riso Doce, e eu também trabalho com o Instagram como digital influencer e como modelo para as lojas aqui de Linhares, né, da cidade, fotografando os looks, mostrando nos stories do Instagram. A cidade que vai abrigar a competição no próximo dia 26 é a vizinha Colatina. E Diana conta com a torcida dos linharenses. Muita gente apoiando, é um carinho imenso daqui da cidade de Linhares, até porque já tem tempo que eu estou nesse meio de modelo, meio artístico. E eu quero representar Linhares porque é a cidade onde eu nasci e eu gosto muito dessa cidade, das pessoas que tem aqui, minha família é daqui. Então, se eu puder representar Linhares em qualquer concurso, eu vou representar com muito carinho. Bom, eu gostaria de convidar todos de Linhares, inclusive estou vendendo os ingressos, quem tiver interesse é só entrar em contato comigo. Me siga no Instagram, tá lá Diana Alves, fácil de localizar. E vai ser dia 26 de outubro, vou ficar muito feliz a todo mundo que torcer por mim, pessoalmente no dia da final e também de longe assistindo, porque vai ser transmitido pela TV também. Então convido a todos vocês.
Tá aí, estamos na torcida também pela Diana Alves, na categoria adulto. Parabéns aí e tomara que traga o título para Linhares, né? Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 392 a saca. O Arábica 7, R$ 298. Conilon tipo 7, R$ 278 a saca. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você confere uma entrevista sobre lombalgias, aquelas dores nas costas, né, que a gente costuma sentir. O médico Dr. Ângelo Guassoni, que é neurocirurgião, vai explicar o que são as lombalgias e os problemas que elas trazem para a nossa saúde. Bate-papo no retorno após o intervalo. Minha gente, nesse último bloco do Sim Notícias, nós vamos falar de um assunto muito sério que incomoda muita gente e é responsável, é a segunda maior causa de afastamento de profissionais do trabalho. Nós vamos falar sobre a lombalgia e para responder aqui as nossas perguntas, né, tirar nossas dúvidas, está comigo o médico neurocirurgião e cirurgião da coluna, doutor Ângelo Guassoni. Doutor Ângelo, boa noite, como vai? Boa noite, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, antes de falarmos da lombalgia, é preciso dividir. O senhor estava explicando que tem que dividir ela em alguns quesitos, né? A lombalgia não pode ser assim de maneira genérica entendida, né? Sim. A lombalgia, Cláudio, é um sintoma. A lombalgia é um sintoma de que alguma coisa está errada no nosso corpo, principalmente na parte lombar. Então, a lombalgia é dor na região lombar. Ou seja, na coluna ali, né? Na região da coluna, na parte baixa. Tem várias coisas que podem causar essa dor lombar. Por isso a gente precisa dividir, entender que é um sinal de que alguma coisa está errada. Está errado o quê? Pode estar errado a região da coluna, a região do aparelho osteomuscular, coluna, músculos, articulações da coluna. Essas podem ter algum tipo de inflamação ou degeneração, ou muito comumente, a maioria dos casos, pacientes que fizeram algum esforço de mau jeito e tiveram uma distensão ou uma contratura da musculatura. Entendi. Esses são os casos, né, principalmente esses casos de paciente que pegou peso, travou, que a gente vê chegar no pronto-socorro. Aquele famoso mau jeito, né? Famoso mau jeito. Essas são doenças que a gente poderia classificar, para ficar didático, do aparelho osteomuscular. Agora, existem várias estruturas na região da coluna lombar, da região da lombar, que podem causar dor. Por exemplo, paciente que tem a famosa pedra nos rins, pode ter uma dor incólica, irradiada, e não necessariamente que está na coluna, ok? Pacientes que tiveram, como eu estava até te falando, pacientes que têm um câncer em alguma região do corpo, por exemplo, câncer de próstata, pacientes que fazem tratamento, ou um câncer gastrointestinal, esses pacientes que podem desenvolver dores lombares mais agudas, dores que são muito piores à noite, dores que não passam com medicação, são pacientes que podem ter dores lombares também. Então não é só o paciente que teve um mau jeito na coluna. Entendi. A lombalgia é um sintoma e ela precisa ser classificada de acordo com o seu padrão, de acordo com a sua localização, se ela é mais lateral, se ela é mais central na coluna lombar, para que possa ter um diagnóstico adequado. Agora, cada caso é um caso, né? Pelo que o senhor está dizendo, tem que ser avaliado ali. Agora, tem algum cuidado que a pessoa pode ter? Porque, assim, há pessoas que têm as crises de lombalgia, né? De tempos em tempos, né? Fez um esforço, como disse o senhor, e deu aquele famoso mau jeito. Ou seja, o correto é ter a postura certa para evitar esses problemas. Nesse caso, aí a gente tem que classificar, para ajudar, a gente tem que classificar nessas lombalgias que são as mais comuns, as do aparelho osteomuscular. Pessoas que fizeram um esforço, pessoas que têm algum problema já de base na coluna, um disco degenerado, uma articulação da coluna degenerada. Então, esses pacientes, os fatores de risco para que desenvolvam essas crises sempre, pacientes com sobrepeso, pacientes que são obesos, mas... Tudo isso é fator ajuda a ter mais quantidade de crise. Pacientes fumantes, a gente sabe que também tem mais facilidade para desenvolver essa lombalgia da osteomuscular. Pacientes que são sedentários, não fazem exercícios físicos. Então, assim, como fazer para inibir, para que não aconteça essas dores, essas crises de lombalgia de vez em quando? É possível prevenir, então? É possível prevenir. Essas crises mais comuns, da musculatura que dói, da coluna que tem algum desgaste, né? Isso a gente previne fazendo exercício físico, entendeu? Não estando com sobrepeso ou obesidade, não fumando. São formas da gente prevenir que
tenha crises repetidas. Agora, pelo que eu vi, doutor Ângelo, o número de afastamentos do trabalho o número é altíssimo, né? As pessoas realmente acabam... Sim, porque, veja bem, a dor lombar, a lombalgia, ela é a segunda causa principal de atendimento nos pronto-socorros. Então é um sintoma muito comum. Estima-se que 80% da população, em algum momento da vida, vai ser atendido por um médico ou um especialista por conta de dor lombar. É importante ressaltar que nem sempre você ter dor lombar é um sintoma grave. Na maioria das vezes são coisas que são contornáveis, uma contratura muscular, mas como o paciente sente dor e às vezes a mobilização, a dor piora, então acaba se afastando do trabalho. O que é preciso fazer? Tratar de forma adequada, usar a medicação. Nos casos, né, das contraturas musculares ou das pequenas degenerações da coluna, a fisioterapia associada depois da fisioterapia que melhora a crise, o fortalecimento da musculatura intraabdominal, que a gente chama de musculatura do core, esse fortalecimento ajuda na sustentação da coluna e na prevenção dessas novas crises. Evita aquela postura encurvada, né? Sim, quando a gente fortalece a musculatura que sustenta a coluna, a gente tonifica a nossa musculatura de sustentação da coluna. Então, veja bem, se uma pessoa trabalha sentada o dia inteiro e trabalha numa cadeira que não é adequada ou fica o dia inteiro retificado, fica numa posição que sobrecarrega a musculatura da coluna. Quando a gente fortalece essa musculatura intraabdominal que sustenta a coluna, a intenção é que a musculatura esteja tonificada e a pessoa, ela espontaneamente vai estar com uma postura mais adequada. Que vai dar o suporte para... A gente chama isso, o pessoal da educação física, eles chamam isso de memória muscular, que é o tônus natural que leva a gente a ter uma postura mais adequada. O senhor citou o pessoal da educação física aí, ou seja, mesmo para aquela... Claro, o exercício físico ele é fundamental para manter uma boa saúde em todos os aspectos, mas até nisso é preciso bastante cuidado, né? Sim. A forma de pegar um peso, a postura adequada. Todo o exercício, né, ele tem que... Todo ser humano ele tem que entender qual é o seu limite. E se for fazer um exercício com mais carga, ou um exercício que vai colocar mais carga sobre a região lombar, por exemplo, uma academia, pacientes que fazem levantamento de peso com as pernas, por exemplo, né, que coloca muita carga sobre a coluna, é interessante que pelo menos no início, até a pessoa aprender, esses exercícios sejam supervisionados. Bom, doutor, o correto é válido dizer que sem o diagnóstico fica difícil até resolver o problema da pessoa, né? Sim. Voltamos ao início da nossa conversa. Como a lombalgia é um sintoma, e, acho fundamental frisar isso. Não é uma doença. Não é uma doença, é um sinal de que algum problema está errado. E eu ainda falava mais cedo com uma pessoa que é importante a gente ter um diagnóstico adequado, porque tendo uma avaliação, como eu disse, do padrão da dor, né, se a dor irradia ou não, se ela é mais à noite ou mais de dia, a gente conseguir caracterizar a dor e examinar o paciente nos dá o diagnóstico adequado. Tendo o diagnóstico adequado, Cláudio, a gente consegue estabelecer para o paciente o tratamento necessário. Ó, paciente, temos que tomar medicação, temos que fazer fisioterapia, depois que melhorar a crise você vai ter que fortalecer a musculatura, ou então, em casos mais graves, né, de pacientes que não sejam uma degeneração de disco, né, da coluna, não seja uma contratura muscular, fazer o tratamento que é adequado. Por exemplo, se a gente diagnostica que o paciente tem um tumor na coluna, ou que tem uma doença reumatológica, que muitas vezes pode causar dor lombar, né, também, então esse paciente tem que ser triado para o tratamento adequado. Que bacana, gente. Olha, vale o alerta. Muitas pessoas acabam se automedicando, né? Sentir uma dor na coluna. A dor, que essa dor, inclusive, é incapacitante. Deixa a pessoa sem poder caminhar e tudo. Toma lá uma injeção, um remédio. E, enfim, a dor desaparece, mas, enfim, o problema não foi resolvido, né? Outra coisa que eu gostaria de frisar, que é importante para a população entender, é que quando a gente fala das principais causas de lombalgia, como eu disse, as contraturas musculares ou alguma inflamação na coluna em si, nos discos por degeneração, artrose nas articulações, o principal tratamento, na maioria das vezes, é um tratamento clínico, com medicação, com acompanhamento fisioterápico, com fortalecimento da musculatura, a não ser que o paciente, por conta desses problemas na coluna, tenha algum comprometimento neurológico. Entendi. Fora isso, né, tem comprometimento neurológico quer dizer o quê? Fraqueza na perna, dormência. Se não houver isso,
em mais de 90% dos casos, o tratamento é um tratamento clínico. Bacana. Então, nem sempre ter um problema na coluna é uma coisa para se assustar, né? Porque em pouquíssimos casos vai ser necessário uma cirurgia. O que precisa é de um acompanhamento adequado, supervisionado, para que a pessoa possa ter mais qualidade de vida, não ficar convivendo com dor e saber que tem saída, né? Se são pacientes que têm muitas crises, que estão sempre limitados por conta de dor lombar, existe tratamento, existem técnicas, né, modernas para poder o paciente ser ajudado a ter melhor qualidade de vida. Muito bacana esse bate-papo com o Dr. Ângelo aqui falando sobre as lombalgias. Tá aí, gente, não adianta se automedicar, tentar resolver por conta própria. O ideal é procurar um profissional e estabelecer o diagnóstico, né? O que está por trás dessa dor lombar. Dr. Ângelo Guassoni, nosso entrevistado de hoje, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Cláudio. Agradeço muito a oportunidade de poder conversar com vocês, o convite, para a gente poder esclarecer para a população um pouco, né, do que é a dor lombar, do que pode ser e dos alertas que a gente tem que ter também em casos um pouco mais agudos, mais graves. Bacana. Enfim, agradeço muito a oportunidade. Estamos sempre à disposição. E lembrar para quem sofre desse problema que tem jeito, viu, meu amigo? É só procurar ajuda. Você que nos acompanha também nas redes sociais, obrigado pela companhia. facebook.com/RedeCinlinhares, também nossa página no Instagram, WhatsApp 996224547, o telefone da redação 3373-2000 e, claro, no YouTube também você revê esse bate-papo, pode compartilhar, enviar para os seus amigos, enfim, né? E todo o nosso conteúdo. TV Cine Linhares, seu canal local.